dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Com relação à legislação federal, o assunto que a gente traz a apresentar aos senhores diz respeito ao juros sobre capital próprio, que por enquanto ainda está em vigor. Vamos falar assim sobre a base de cálculo dos juros sobre capital próprio, que é uma parcela de despesa financeira computada apenas para fins fiscais, porque de fato esses juros sobre capital próprio não decorrem de nenhum desembolso efetivo pela pessoa jurídica. Então a legislação federal há vários anos instituiu esse sistema de dedução do resultado para compensar o custo dos capitais próprios investidos na sociedade. Então foi a instituição do juros sobre capital próprio. E a pergunta que o pessoal tem feito, é a base de cálculo para a incidência, a apuração dos juros a serem deduzidos como despesa financeira. Então a base de cálculo ela se constitui do capital social, desde que dentro desse capital social não tenha nenhuma capitalização de reserva de reavaliação, ou ajuste de avaliação patrimonial, as reservas de capital, as reservas de lucros, deduzidos das ações em tesouraria e dos prejuízos acumulados. E por que a gente traz para apresentar esse ponto, assim, esse tema que é bastante debatido, é antigo? Porque ultimamente a gente tem recebido algumas consultas ligadas ao juros sobre capital próprio, e a principal delas é a dúvida dos contribuintes se a reserva de subvenções fiscais faz parte da base de cálculo para a apuração dos juros sobre capital próprio. Bom, a reserva de subvenção fiscal ela é uma reserva de lucro, então salvo contrário, entendimento contrário, essa reserva ela faz parte sim da base de cálculo dos juros sobre capital próprio. Então, como a própria legislação determina que as reservas de lucros elas compõem a base de cálculo dos juros sobre capital próprio, a reserva de subvenção fiscal, ela sendo uma reserva de lucro, ela também faz parte dessa base de cálculo. Então, uma vez vista a base de cálculo, nós temos aí que ver o limite da dedutibilidade dos juros. Então, uma vez calculados os juros no período fiscal, trimestral ou anual, ou no período do balanço encerrado, nós temos que ver quanto que eu posso deduzir desses juros para fins fiscais. A dedução dos juros, de acordo com a legislação, ela fica limitada a 50% do lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros, caso esse seja contabilizado como despesa, então, ou 50% do somatório dos lucros acumulados da reserva de lucros de exercícios anteriores, do período fiscal anterior, desde que essas reservas não tenham sido distribuídas. E é lógico que aí nós devemos sempre fazer uma análise de forma pro rata sempre desses juros. Então, 50% do lucro do exercício antes da dedução dos próprios juros, ou 50% do somatório dos lucros anteriores, das reservas de lucros. Dos dois, o maior, o contribuinte pode escolher. Então, dos dois sempre será efetuada pelo maior. E, em termos de dedução dos juros sobre capital próprio, uma questão que sempre é levantada pelos contribuintes diz respeito à dedução dos juros, se é pelo regime de caixa, ou seja, os juros pagos, ou pelo regime de competência pelo crédito dos juros. Então, a dedução dos juros, ela está limitada no período aos juros que são pagos ou creditados de forma individual aos contribuintes. E os juros, o cálculo, ele sempre se dá pro rata dentro do período fiscal. Aí observado. Ou seja, observado o regime de competência. Eu não posso lançar os juros sobre capital próprio num período fiscal, juros que tenham sido calculados com base na períodos fiscais anteriores. Então, respeita sempre o regime de competência. Atualmente, os contribuintes têm várias ações no judiciário
muitas delas favoráveis aos contribuintes, em que os juros apurados com base em períodos anteriores podem ser deduzidos em períodos posteriores, observado sempre aquela regra do limite da dedução e observado se o efeito da dedução dos juros no período anteriores teria efeito diverso daquele da dedução agora em termos tributários, ou seja, se a empresa estivesse com prejuízo fiscal e outras questões. Mas, para fins da Receita Federal, até o presente momento, vale a regra do regime de competência dos juros pagos ou creditados no próprio período fiscal, certo? Então, o contribuinte, ele apurando no encerramento do exercício o balanço e se creditou os juros para os sócios de forma individual, sócio acionista, vai observar os limites de 50% do lucro de exercício da dedução ou das reservas de lucro e é o que vale para a Receita Federal. Em termos de contabilização, né, nós também temos recebido vários questionamentos sobre se é obrigatório lançar em despesa financeira no resultado ou pode só excluir via LALUR. A legislação prevê que quando o contribuinte não registra esses juros como despesa no resultado, despesa financeira, a exclusão do montante que seria passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda da Contribuição Social pode se dar através da exclusão na parte A do LALUR e do LACS, né? Então, essa é a regra. E em termos de tributação desses juros, é 15%, né, sobre os juros pagos ou creditados aos sócios ou acionistas, ao beneficiário. Nós temos sempre uma questão também sobre a contabilização, né? A legislação ali, ela prevê que a contabilização, né, dos juros, ela tem que ser feita de forma individualizada, ou seja, o contribuinte, ele tem que contabilizar esses juros, uma conta corrente individual de cada sócio acionista. É lógico que muitas empresas, muitas vezes, têm grande número de acionistas, eles vão usar um sistema de diário auxiliar, sistemas onde vai permitir sempre o registro individualizado. O que não pode é o contribuinte fazer aquele lançar, vamos supor, o juros sobre capital próprio ou a débito de lucros, se ele opta pela exclusão no LALUR ou no LACS, ou em despesa financeira, e em contrapartida, creditar uma conta única lá denominada provisão para juros sobre capital próprio. Esse lançamento está errado. Nesse caso, essa dedutividade dos juros será, no caso de uma fiscalização, certamente será glosada. Então, com relação aos juros sobre capital próprio, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seria esse. Fique agora na sequência com o colega Luiz Antônio, da área da legislação estadual. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço e até lá. Bom dia a todos. A partir de agora, vamos comentar algumas alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. Inicialmente, foi ampliada a possibilidade de entrega de mercadorias em local diferente daquele indicado na nota fiscal. Assim, a partir de 1º de dezembro de 2023, tratando-se de destinatário não contribuinte do ICMS, a entrega da mercadoria poderá ser efetuada em qualquer de seus domicílios ou ainda em domicílio de outra pessoa, ainda que em outra unidade da federação, desde que essa pessoa também não seja contribuinte do imposto e o local da efetiva entrega esteja expressamente indicado no documento fiscal relativo à operação. Até 30 de novembro de 2023, então, essa possibilidade somente poderia ser realizada no caso de destinatários não contribuintes do imposto e com a entrega da mercadoria ocorrendo somente aqui no estado do Rio Grande do Sul. A ampliação desta possibilidade para operações interestaduais irá beneficiar, certamente, todas as empresas que realizam vendas internas no Rio Grande do Sul e agora também
nas interestaduais, nas vendas a consumidores finais, ou seja, o chamado e-commerce, as diversas modalidades de vendas de produtos pela internet, seja em vendas diretas realizadas pela indústria, atacado e varejo gaúchos, que podem realizar agora, com amparo legal, ditas remessas de mercadorias e a alteração aprovada pelo Decreto 57.310, do dia 17 de novembro, demonstra a flexibilidade que a legislação fiscal está dando para as operações realizadas ao consumidor final, com o nítido objetivo de facilitar o procedimento de entrega de produtos nas diversas modalidades logísticas utilizadas atualmente. Também foi alterado o valor máximo do veículo automotor novo destinado à pessoa portadora de deficiência física, para fins de isenção do ICMS, considerando que, a partir de 1º de janeiro de 2024, o preço máximo de R$100 mil passa para R$120 mil, conforme sugerido pelo fabricante do veículo. Outra alteração importante diz respeito a modificações no Código de Situação Tributária, o chamado CST, é que foi modificado o apêndice 7 do regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul, com vigência a partir de 1º de dezembro de 2023 agora, para alterar a nota 1 e incluir a nota 4, especificando que na nota 1 o CST é composto de 3 dígitos na forma ABB, onde o primeiro dígito deve indicar a origem da mercadoria ou o serviço, com base na tabela A. E o segundo e terceiro dígitos, a tributação do ICMS com base na tabela B. E visa, então, aglutinar em grupos homogêneos nos documentos fiscais, nos livros fiscais, nas guias informativas, em todas as análises de dados, as operações realizadas por contribuintes do imposto. E na nota 4, que os contribuintes optantes pelo Simples Nacional devem utilizar nas operações sujeitas ao regime de tributação monofásica os códigos 2, 15, 53 e 61, quando aplicáveis. Com isso, importante que os responsáveis pelo faturamento das empresas gaúchas verifiquem no regulamento ICMS, no chamado apêndice 7, as alterações que foram procedidas especialmente na tabela B, pois foram incluídos novos códigos de tributação do ICMS, assim como foram alterados outros, de modo que as notas fiscais emitidas a partir de 1º de dezembro de 2023 já devem observar as alterações e acréscimos de códigos de tributação do imposto. Importante salientar também que foram procedidas alterações que não vigoram agora, mas a partir de 1º de abril de 2024, na tabela B também, ficando acrescentados a partir daquela data os códigos 12, 13, 52, 72 e 74, com as suas devidas especificações. Por outro lado, foram procedidas alterações normativas quanto ao pagamento do débito do ICMS em atraso de contribuintes com estabelecimento localizado nos municípios de Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Mussum, Roca Salles, Santa Teresa, Taquari e Venâncio Aires, que foram declarados em estado de calamidade pública pelo Decreto 57.177 de 2023. Também foi publicada a unidade de incentivo do Fundopem do estado do Rio Grande do Sul, a chamada UIF, para o mês de dezembro de 2023, ficou estabelecida no valor de R$ 33,85. Então, eram essas as informações da área fiscal vinculadas ao ICMS do estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. Desejamos um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.